Olá, estamos começando mais uma teleconferência do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma oportunidade para os alunos dos cursos de graduação e também para aqueles que estão fazendo o Programa Nacional de Administração Pública de acrescentarem, agregarem mais conhecimento à sua formação, utilizando isso, inclusive, para acrescentar carga horária na sua integralização do currículo dos seus cursos. O tema sobre o qual nós vamos conversar hoje é o empreendedorismo como fator de desenvolvimento. Para isso, está aqui ao meu lado o César Luiz Menegas, administrador por formação, empresário e prefeito municipal de Tapejara, no Rio Grande do Sul, que nos recebe para a gravação desta teleconferência aqui no Polo, no município, onde a Universidade Federal de Santa Catarina oferece, além do curso de administração, também os cursos de ciências contábeis, ciências econômicas e, mais recentemente, a especialização em administração pública municipal dentro do Programa Nacional de Administração Pública. César, é um prazer conhecê-lo, conhecer o seu município, estar aqui para gravar e muito obrigado pela disponibilidade em colaborar conosco em mais esta teleconferência. Muito obrigado, bom dia a todos. É uma satisfação muito grande para nós recebê-los aqui, ao Áureo. Também já esteve aqui conosco o professor Alexandre. E gostaríamos muito de dizer que nós aqui, em nome da nossa coordenadora do Polo, a Rosana, nosso secretário municipal de Educação, Altamir, estamos muito contentes com a parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, principalmente agora oferecendo esses cursos tão interessantes numa área que é, na verdade, a alma da nossa região aqui, já que somos conhecidos como a terra do empreendedorismo, Tapejara como terra do empreendedor. Então, dizer que nós estamos muito felizes pela presença dos senhores aqui e muito contentes com o desenrolar dessa parceria. Muito bem, antes de a gente começar ou continuar a conversa aqui com o César, nós vamos acompanhar uma rápida reportagem que contextualiza o município de Tapejara e mostra também como é que funciona esse polo de educação aqui na cidade de Tapejara. Veja só. A cidade de Tapejara, no Rio Grande do Sul, é conhecida como a terra do empreendedorismo. Com aproximadamente 20 mil habitantes, tem um crescimento maior do que a média nacional. De acordo com dados da Secretaria Municipal da Fazenda, conta com 167 indústrias, mais de 1.000 empresas do comércio, prestação de serviços, transportes, autônomos e representantes comerciais. É lá que a UFSC oferece o curso de Administração à Distância da Universidade Aberta do Brasil. A UAB, criada pelo Ministério da Educação em 2005, é um sistema integrado por 88 universidades públicas. O objetivo é oferecer cursos de nível superior à distância para camadas da população que têm dificuldade de acesso à formação universitária. Em Tapejara, o polo da UAB funciona desde 2007 e o primeiro curso oferecido foi o de Gestão Pública. Bom, estamos de volta agora para conversar mesmo com o César Luiz Menegas, prefeito municipal de Tapejara e também empresário, administrador, sobre o tema dessa teleconferência, o empreendedorismo como fator de desenvolvimento. César, eu queria começar conversando a partir da sua própria trajetória, que é uma trajetória, eu imagino, comum também a outras pessoas em cidades com esse perfil agrícola, enfim, mas que também encontra um campo de oportunidade para desenvolver outros empreendimentos. Você mesmo tem uma trajetória nesse sentido, você começou numa determinada realidade, a partir da formação em administração, enfim, do crescimento do conhecimento, foi buscar no empreendedorismo o seu sucesso profissional. Eu queria que você contasse um pouco dessa história. Muito bem, como a gente pertence a uma família de origem italiana aqui, que também é bastante predominante na nossa região, como também descendência alemã e outras etnias, nós temos já na base da família uma mentalidade muito grande de trabalho e de empreendedorismo. E eu tive a felicidade de poder trabalhar numa atividade que é ligada ao ramo moveleiro, iniciado pelo meu pai, uma empresa muito pequena, familiar, realmente
de fundo de quintal, no porão da casa, começando uma atividade, e hoje, junto com a minha família, a gente desenvolve um trabalho de indústria aqui em Tapejara e comercial também, estendendo para a região, e nós atendemos aí a 2 estados aqui do Rio Grande do Sul, e a gente conseguiu com isso fazer com que a nossa empresa desse um sustento à nossa família e também a gente pudesse colaborar com o desenvolvimento da região, gerando empregos e renda ao município. Quais são as grandes dificuldades que você ainda vê nas ações empreendedoras no nível, vamos dizer assim, do empreendedorismo privado, né, particular? Enfim, qual é a grande dificuldade? Hoje, como se tem uma globalização e se tem uma concorrência muito forte, eu vejo hoje como importantíssimo se ter, em primeiro lugar, um foco muito bem definido e se trabalhar muito a questão do foco. A viabilidade do negócio hoje é fundamental, porque nós estamos vivendo um período de grande consumo interno no Brasil e isso é muito favorável ao empreendedorismo, mas também sofremos, eu diria, ao ataque de uma globalização em determinados setores que pode ser definitivo entre a sobrevivência de um empreendimento, a sobrevivência de uma empresa ou não. Então, eu vejo muito importante se fazer um bom estudo da viabilidade do negócio para que se possa iniciar com o pé firme e aí sim vejo hoje já facilitado as linhas de crédito e também o aspecto de termos um grande país com grande consumo, com fronteiras abertas aí para 250 milhões de habitantes. Isso é muito importante e é um privilégio que nós temos no Brasil e traduzindo para os estados e o nosso município. Eu vejo isso fundamental, ter foco no negócio e definir a atividade com clareza e a viabilidade dessa atividade. Daí em diante, havendo vontade de trabalhar, a coisa acontece. Agora, a partir da tua própria trajetória, que também, eu repito, né, deve ser uma trajetória comum a muitos empreendedores, qual foi o momento em que o Sérgio deixou de ser o empreendedor mais intuitivo, a partir de uma história de família, e passou a incorporar as funções, os conceitos, as diferentes dimensões do papel do administrador no negócio? E o que isso representou? Como é que isso mudou a tua visão sobre o negócio, sobre o empreendimento? Isso é muito importante, Áureo, e eu vejo muito claro e uso o exemplo do nosso município hoje com 200 indústrias instaladas, com mais de 1.200 empresas entre áreas de comércio e prestação de serviço, e nós percebemos muito, principalmente eu percebo porque fiz parte dessa geração e já começou um pouquinho antes da minha geração, de que no período inicial quem saía aqui do nosso município de Tapejara para estudar, normalmente não voltava. Hoje nós temos tapejarenses espalhados aí pelo Brasil, que são grandes médicos, engenheiros, advogados, mas que na época não viam oportunidade de crescer aqui. E a partir de um certo momento, isso se deu em volta dos anos 80, se iniciou. Muitas pessoas, estudantes da época, puderam estudar, se formar e continuar trabalhando aqui em Tapejara e começar a colocar em prática os conhecimentos adquiridos, né, com a formação, com a profissionalização, colocar isso em prática nas atividades aqui em Tapejara, nas empresas, e a desenvolver novas atividades buscando conhecimento. Então, essa busca do conhecimento, fato em que começou a nossa população aqui, a nossa geração, e se formar, e se profissionalizar, buscar conhecimento e aplicar esse conhecimento aqui na nossa realidade, acreditando no seu negócio, foi o que começou a transformar, e hoje nós temos muitos exemplos aqui de pequenas empresas que iniciaram realmente como uma empresa familiar e hoje são grandes empresas a nível nacional, já chegando à exportação, e outras tantas que trabalham aqui a nível regional com uma postura muito forte. Quer dizer, sobretudo a partir do momento em que você, ainda que tenha motivação, disposição para o trabalho, que são esses valores, esses princípios que aos quais você se referiu, você junta isso às funções mesmo do administrador, planejar, coordenar, enfim, acompanhar, controlar. E quando você consegue juntar este conhecimento, digamos, mais técnico, ou científico, ou acadêmico em alguma medida, com esses outros valores do empreendedor, valores pessoais dele, a tendência é funcionar mesmo, é ter sucesso.
Sem dúvida, Áureo, essa junção da força e a determinação de trabalho, que é muito importante, porque sempre numa trajetória de desenvolvimento de empreendedorismo existem as barreiras que têm que ser transpostas, mas com o auxílio da formação, da profissionalização, das técnicas que se vai buscar e depois se traz para a realidade presente, né? E dizer que eu vejo muito claro, Áureo, que tudo que se aprende, se busca conhecimento, ele tem um momento certo de ser aplicado dentro da nossa empresa, dentro da nossa casa, dentro do nosso dia a dia. São conceitos muitas vezes até globais, mas que se servem muito para se utilizar. E isso faz com que se tenha uma capacidade, uma firmeza, uma direção, um foco, um norte nas empresas e nos negócios, para que a gente, em primeiro lugar, saiba onde quer chegar, mas saiba as maneiras de se chegar e não se faça muitas vezes aventuras fora da nossa realidade. Então isso é muito importante para se ter projeções que são muitas vezes arrojadas, mas que têm uma consistência, têm uma base muito forte e mostram pelo planejamento que podem ser alcançados. Isso é muito possível de se fazer. Agora, Sérgio, a gente conversava também antes de fazer essa teleconferência sobre uma certa mudança na perspectiva da economia do município aqui em Tapejara, que era eminentemente agrícola, né? Quer dizer, está numa região, o Planalto Médio Gaúcho aqui, onde a gente presencia e acompanha, observa muitas e muitas áreas de plantio, enfim, e ela passou a ter um perfil mais industrial, mais na área de serviço. O que determinou essa mudança? Foi, de um lado, uma ameaça a esse perfil unicamente agrícola, ou foi a abertura de possibilidades outras? Como é que se deu essa mudança? Basicamente, essa mudança aconteceu e vem acontecendo, iniciou-se bastante pela agroindústria, que é hoje, creio eu, a atividade que mais gera fatores positivos no município, principalmente os pequenos municípios. Hoje nós temos 20 mil habitantes em Tapejara e geramos 9 mil empregos. E atendemos uma população aqui circunvizinha que nos totaliza 50 mil habitantes que se reportam a Tapejara não só no setor industrial, mas nos serviços, basicamente, e também no comércio, que se desenvolveu muito. Mas o início disso tudo se deu na busca de que precisávamos agregar valor aos produtos, precisávamos gerar riqueza aqui, desenvolvendo oportunidades de mão de obra e também gerando impostos, o que aumenta o poder de investimento do município. Se deixou de ser um município exportador de matéria-prima agrícola para ser um município de transformação. E eu cito como exemplo o setor do frango, por exemplo, que hoje se deixa de exportar a soja, o milho produzido aqui, que aí sai do município com um valor baixo e se exporta para outros municípios ou até mesmo para outros países um frango embalado, um corte de frango com um valor agregado muito grande. O mesmo exemplo se dá à cadeia da produção do leite, que no início saía o leite in natura, diretamente às vezes do produtor para uma indústria localizada num centro maior, e hoje é industrializado aqui, deixando não só a mão de obra direta, mas uma grande cadeia de mão de obra indireta e principalmente agregando valor, somando ao valor agregado do município, ao ICM adicionado, que conta como ponto muito forte ao município ter retornos maiores, mas como conta também com uma cadeia de oportunidades para o crescimento das pessoas, não só econômico, mas profissional, de conhecimento, de aquisição de novas tecnologias. Isso faz com que nós tenhamos muitas oportunidades para as pessoas que convivem aqui na nossa região. E também, paralelo a isso, aconteceram muitos investimentos que foram buscar tecnologia, não só no Brasil, mas em outros países, e hoje nós temos um forte desenvolvimento aqui na indústria de alimentos, principalmente doces e chocolates, e as pessoas até perguntam, bom, nós não temos cacau em Tapejara, mas nós temos uma bela indústria de chocolates aqui, que dá muitos empregos e que vende para todo o Brasil e até exportação. Isso se dá por um fator
de que realmente foi se buscar a tecnologia e tinha seu conhecimento no setor para desenvolver. Como setores como plástico também, com grande indústria aqui em Tapejara, metal mecânica, que é um setor que constantemente está buscando novas tecnologias, e o setor do vestuário também, que foi um dos primeiros a se desenvolver aqui como indústria de transformação, onde teve uma grande indústria instalada e que depois gerou muitas pequenas que iniciaram através da aquisição do conhecimento no setor, das famílias que foram aprendendo a trabalhar com isso, e hoje temos muitos empregos nessa área. Muito bem, aí a partir dessa sua trajetória como empreendedor privado, digamos assim, você assumiu o desafio de passar para a gestão pública, por empreendedorismo ou para a administração mesmo do setor público, atuando como prefeito municipal. O que você conseguiu trazer da sua experiência, da sua vivência, das perspectivas mesmo da atuação empreendedora para a gestão pública? Áureo, eu creio que são muitas coisas e é um conjunto de atitudes e de princípios, e eu gosto sempre de falar que os princípios básicos eles são válidos para todo tipo de gestão. A questão de se procurar se ter o princípio da moralidade e da legalidade, ele é fundamental para qualquer atividade, e premissas básicas, e eu sempre falo que tem coisas que a gente aprende em casa com a mãe da gente, de que se a gente tiver R$5 no bolso não dá para gastar 5,5 nem 6. Então existem princípios básicos, né? Isso se vê muito claro dentro da gestão pública, que se tem que ter planejamento com firmeza, com foco e com determinação. Existem algumas diferenças, logicamente, que hoje o setor público ele é mais burocratizado que o setor privado, existem muitas legislações a serem seguidas, muitas premissas, e por isso ele é um setor que ainda é muito mais lento do que o setor privado. No setor privado as decisões são mais rápidas, porque às vezes são decididas num círculo menor e, consequentemente, podem entrar em ação, em atividade, num circuito mais curto de tempo. Mas no setor público eu vejo isso também como um fator positivo, porque a cada ano que passa se aprimora a questão dos municípios haver um planejamento, haver um foco na gestão. Hoje não se pode mais estar no setor público sem planejamento, sem norte, sem saber o que quer se buscar, porque se planeja as ações, diria, a curto prazo, sempre pensando em um ano, e as questões a médio prazo no município, pelo menos num período maior, a 2, a 3, a 4 anos. Então é importante se ter foco determinado, planejamento, e aí se seguir desenvolvendo os projetos. Mas vejo que as premissas fundamentais são muito válidas na iniciativa privada, levadas para a gestão pública. Agora, no âmbito da gestão municipal, de um município, seja ele médio ou grande, enfim, você ainda enfrenta, do ponto de vista do administrador, do gestor, essa dificuldade de você ter que se relacionar com as 3 esferas do Estado, federal, estadual, né? Quer dizer, você tem que resolver as questões da paróquia aqui, né? Mas depende também dessas relações. Como é que você vê hoje essa configuração no Brasil das relações entre essas esferas? Quer dizer, o governo federal fazendo a parte dele, que é definir grandes políticas, o governo do Estado viabilizando o desenvolvimento dos municípios, e o governo municipal tendo que depender de alguma relação com estas outras esferas, além de ter que atender às demandas mais urgentes do seu dia a dia. É um sistema que realmente hoje ele está se tornando, com o passar do tempo, muito difícil de ser administrado e gerido, porque depende de mudanças fortes para que se tenha uma distribuição melhor dos recursos do país. A tão sonhada reforma tributária, ela é importantíssima que aconteça dentro dos moldes de que está se percebendo no dia a dia. Isso a gente percebe como cidadão, como agente público, ou como muitas vezes o cidadão comum, de que todas as necessidades das pessoas são resolvidas com muito mais eficiência quando geridas pelos municípios. Isso no geral, porque a gestão municipal ela é acompanhada pela população de perto, o prefeito é cobrado pela população, os vereadores são cobrados, os agentes públicos
são de acesso da população. Infelizmente, nós temos uma distribuição de recursos que é muito desproporcional. Hoje, nós, municípios, ficamos apenas com 13,8% de tudo que é arrecadado no país e o restante fica, então, em parte com o governo estadual, aqui no caso do Rio Grande do Sul, cerca de 26% a 28%, e praticamente 50% com o governo federal. É um sistema bastante burocrático, porque sai o recurso que é gerado no município, vai a Brasília e de lá para retornar, ele é um tanto difícil, e eu vejo isso principalmente para municípios pequenos como um limitador muito grande, porque hoje, para se ter acesso a um recurso público federal, já que estadual praticamente os nossos estados estão sem capacidade de investimento, isso é uma questão que, em hipótese nenhuma, é política, é de sistema, isso vem se repetindo ao longo dos anos. Os estados têm muita dificuldade e a concentração do dinheiro está em Brasília, está no governo federal. E para o município ter acesso a esses recursos, são processos muito burocráticos, muito técnicos e muitas vezes com definições políticas. E os pequenos municípios, acima de tudo, eles têm uma dificuldade de muitas vezes não ter a força política necessária e mais ter uma limitação onde aí sim se vê o quanto é importante cursos como estes, profissionalizantes de formação, como é o caso administração, contábeis, economia, gestão pública, de se ter essa formação, porque a exigência desses projetos ela é muito grande. Ela tem uma parte não só burocrática, mas técnica muito exigente, o que faz com que muitas vezes municípios menores não tenham nem as pessoas preparadas para elaborar esses projetos, tendo que terceirizar isso e buscar em centros maiores, e isso custa caro, custa dinheiro e muitas vezes não se tem o canal certo para formatar esses projetos como é esperado pelos canais de liberação de recursos do governo. Isso faz com que grande parte da população brasileira hoje fique fora do acesso de muitos recursos. Agora, é exatamente nesse sentido que eu queria fazer a pergunta, porque nós estamos falando, sobretudo, para alunos que estão se formando na área da administração, e no caso do Programa Nacional da Administração Pública, aqueles que vão estar ou já estão atuando e estão buscando a capacitação para melhorar a sua condição de atuação. Qual é o perfil hoje que se espera, se exige, se imagina que deva ter um gestor público, um agente de gestão pública que está se formando, que está buscando? Ele tem que ser o quê? Ousado? Ele tem que ser criativo? O que você imagina que seja esse perfil exigível, necessário para um profissional da administração pública na esfera do município mesmo? Principalmente, eu creio que o gosto pela profissão, a determinação e o comprometimento é fundamental, porque hoje, infelizmente, nós temos um conceito já de agentes públicos descomprometidos. Isso é normal na nossa população ter esse conceito, e a gente sabe que isso poderá ser uma meia-verdade, mas em momento algum ele deve ser como algo comum, algo que deva ser normal assim. Creio que o comprometimento com a gestão pública é muito importante, realmente o empenho, a dedicação, o compromisso de estar ali fazendo uma ação que vai mudar a vida das pessoas, isso é muito importante. E o preparo, a busca da informação, a busca do conhecimento, não só a formação acadêmica, mas como a busca de todas as informações possíveis, já que hoje as informações são no mundo inteiro muito dinâmicas e as situações mudam muito rapidamente, e precisa-se sim ter arrojo, agilidade, dedicação, muito treinamento, muito estudo, muito conhecimento, mas acima de tudo, muita vontade e mente aberta para se aprender cada vez mais e realmente fazer com que as coisas aconteçam. E também, sem dúvida nenhuma, uma boa dose de persistência, porque é um trajeto que muitas vezes ele é um pouco longo e exige muita concentração. Muito bem, nós vamos fazer agora um espaço de perguntas dos alunos que participam conosco da teleconferência aqui no Polo de Itapejara, e os alunos vão dirigir as questões que serão respondidas então pelo nosso convidado Sérgio Luiz Menegas,
que é administrador, empresário e prefeito municipal aqui de Tapejara. Vamos ver a primeira pergunta. Meu nome é Andréia dos Reis, eu sou a aluna do curso de administração aqui do Polo de Tapejara. Senhor Seger, eu penso que o município, para ser empreendedor, ele deve se desenvolver em todos os aspectos, dentre eles o financeiro, o social, e sendo a educação a base de toda uma sociedade bem desenvolvida, eu pergunto, quais são os benefícios que uma visão empreendedora pode trazer para a educação? Muito bem, Andréia, gostei muito da sua pergunta e ela é oportuna dentro desse tema para nós poder dizer que a percepção que a gente hoje tem numa comunidade que se desenvolve é que realmente educação é base fundamental para o desenvolvimento e é uma das premissas fundamentais para se ter empreendedorismo de sucesso. Nós, como município, hoje estamos incumbidos principalmente da educação fundamental, mas também temos a visão e a clareza de que se precisa estar sempre avançando, por isso a importância e o sucesso das parcerias, como é o caso aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Mas vejo que investir em educação como empreendedor é se fazer com que o processo de desenvolvimento econômico de uma região ele se transporte aos demais setores. O aspecto social que tu abordaste é muito importante porque através do empreendedorismo de sucesso, do arrojo, de um desenvolvimento econômico, pode-se ter também um desenvolvimento de qualidade de vida, se investindo em habitação, se investindo em saneamento básico, se investindo em lazer, se investindo em urbanismo, para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor. E educação, que também é qualidade de vida, é se investir em projetos já lá na educação infantil, nos primeiros anos e até nos primeiros meses de vida. E nós temos aqui um projeto que chama Bebê Lendo, que foi implantado, o primeiro município brasileiro que implantou esse projeto através de uma indicação da Unesco, foi Tapejara, e hoje esse projeto faz com que as mães já usem a educação, a cultura, a leitura, preparando o filho que ainda não nasceu. É um projeto muito bonito e que mostra, e a gente está aprendendo a cada dia como é importante a educação como formação do caráter das pessoas. Ali nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida, se define muito do que vai ser o caráter e a personalidade do ser humano. Então isso é muito importante e vejo que se ter a mentalidade de ser empreendedor, mas ao mesmo tempo se querer qualidade de vida aos nossos colaboradores das empresas, que alguém que está lá trabalhando possa saber que o seu filho está na creche, que a creche não é mais um lugar para as crianças ficarem enquanto os pais trabalham apenas, mas é uma escola, é um lugar onde está se dando todo um aparato para se ter uma educação e uma formação de qualidade. Então vejo que essas ações de empreendedores que olham para o desenvolvimento humano das pessoas e através da educação se faz muito, se transmite bem isso, creio que é fundamental para ter uma sociedade que tenha um desenvolvimento equalizado e que a gente possa ter as pessoas crescendo, não só profissionalmente, mas crescendo em qualidade de vida, crescendo em educação, crescendo em saúde e crescendo como seres humanos. Meu nome é Alessandro Fontana, eu sou aluno aqui do Polo de Tapejara, da Faculdade de Administração. Minha pergunta ao convidado é a seguinte: Prefeito, como que o senhor, no poder público, tem apoiado o setor privado na questão do empreendedorismo? Muito bem, o Alessandro faz uma pergunta muito importante e nós aqui temos incentivos do município ao desenvolvimento do empreendedorismo, onde nós focamos bastante esses incentivos na área industrial, mas agora também, a partir do ano de 2010, se estendeu incentivos também para a área de prestação de serviço, como exemplo, programas de ISSQN com incentivos, já que se desenvolveu muito aqui
áreas de prestação de serviço, como construção civil, concreteiras, e a questão também da área da saúde como uma área muito forte de desenvolvimento de serviços. Mas dizer, Alicéser, que os incentivos que nós proporcionamos aqui, principalmente às indústrias, com área de terreno para que se possa construir, terraplenagens, e nós formulamos agora no ano que passou uma legislação em conjunto com os nossos vereadores. Nós temos aqui o Conselho de Desenvolvimento de Tapejara, que é formado por representantes de várias entidades, onde se formula as leis maiores e depois também se discute caso a caso os casos que são de interesse do município serem incentivados, em que nível e como deve se conduzir isso. Nós temos também uma parceria muito forte com a Associação Comercial, onde se promove muito curso de profissionalização, curso de conhecimento, com entidades como o SESC, SENAT, SENAC e SENAI principalmente. Então, várias entidades que se faz cursos profissionalizantes em parceria, o que a gente vê que é de grande sucesso, de grande proveito para as empresas, principalmente porque aí está o resultado do incentivo e do investimento, o crescimento do município, mas também o crescimento das pessoas, o crescimento das oportunidades com mais qualidade. Vejo que é fundamental se ter também hoje uma visão de que é necessário se dar incentivo às novas tecnologias. Precisamos muito avançar e isso tem que, muitas vezes a gente não tem a nível de município e tem que se buscar fora, tem que se ir buscar essas tecnologias. Isso também vejo como um ponto fundamental hoje que deve ser incentivado pelos municípios. Eu queria aproveitar essa pergunta só para complementar, talvez ouvir um pouquinho mais o nosso convidado. O que se ouve bastante no Brasil atualmente é que há oportunidades surgindo, novas possibilidades de emprego, mais vagas que surgem, mas não há necessariamente uma mão de obra qualificada. O papel do município é estabelecer, por exemplo, um planejamento para formar as pessoas que poderão ser empregadas pelo setor privado? Sem dúvida, o papel do município é importantíssimo nessa formação, né? E a educação é base para isso, que ela já vai moldando, dando os moldes numa comunidade que tem o aspecto da busca do conhecimento, e essas entidades hoje que podem ser parceiras dos municípios também vejo como fundamental importância, já que é possível, é viável se fazer os cursos de profissionalização e também se ter uma participação das empresas nisso. Hoje se compõe, e nós temos feito isso, se compõe uma parceria prefeitura, entidade, como exemplo Senai, e uma empresa privada ou um grupo de empresas que tem interesse em determinada área para que se faça esses cursos que muitas vezes parte deles são ministrados dentro das próprias empresas, o que já normalmente ao final do curso já se tem muitos empregos já acertados pela visão e pelo acompanhamento dos empresários diretamente com quem está realizando os cursos. Eu sou Edneia, sou tutora presencial do curso de administração aqui do Polo, e minha pergunta ao convidado é a seguinte: tendo analisado sua vivência empresarial no início, que era bastante empírica, de uma empresa familiar, e logo após adequando-se a sua formação às práticas administrativas, pergunto, já que em nosso município a maioria das empresas são familiares, este jeito empírico, familiar de administrar, na sua opinião, pode prejudicar o empreendedorismo? Edneia, eu gostaria de te responder essa pergunta e usando o caso aqui de Tapejara, o nosso desenvolvimento, que nós, num estado de 496 municípios, somos o 8º município com maior crescimento, baseado principalmente na história do desenvolvimento do empreendedorismo familiar. Então, eu creio que ele é muito importante, aqui foi fundamental e ele, em maneira nenhuma, ele é prejudicial a se ter essas iniciativas, mas precisa se saber muito o momento certo em que se tem que muitas vezes deixar de ser aquela empresa
que tem um gerenciamento apenas familiar e passa a ter um gerenciamento mais profissional, um gerenciamento que usa técnicas de administração e que admite conceitos que não são apenas familiares. Se vê muito que quem inicia um empreendimento com base na família, normalmente ele segue até um certo ponto, ele vai até um determinado patamar. E para poder avançar daí em diante, aí sim é que são necessários se ter profissionalização, se ir buscar mais conhecimento e se ter alguns conceitos mais administrativos do que meramente familiares, o que são muito úteis e servem muito para o início do empreendedorismo, para o início de uma história, porque às vezes ele é fundamental para a pessoa gostar da atividade, para a pessoa ter intimidade com aquilo que vai fazer e ter segurança de ter uma base na família que possa dar, acima de tudo, crédito ao empreendimento e dar um foco. Mas depois é muito importante que se tenha a profissionalização para poder se avançar e se seguir a se atingir níveis maiores de desenvolvimento. Muito bem, eu quero agora agradecer as perguntas de vocês, aí os alunos, tutores, monitores, enfim, todos que nos acompanharam nessa teleconferência. Agradecer também muito a disponibilidade e dedicação aqui do nosso convidado, o Sérgio Menegas, prefeito de Tapejara. Agradecer ao Polo que nos recebeu, toda a equipe aqui do Polo do município de Tapejara. E como normalmente a gente faz nas teleconferências, deixar também um espaço final para o nosso convidado aqui dar a sua mensagem aos alunos que nos acompanham, seja nos cursos de graduação ou do Programa Nacional da Administração Pública, de especialização, para aquilo que eles podem projetar para a sua vida profissional daqui para frente. Eu gostaria de agradecer muito pela oportunidade, Áureo e toda a equipe que está aqui conosco, a nossa equipe aqui do Polo, agradecer muito a todo o empenho que tem tido e dizer, falar a você que está nos assistindo em diversos pontos do país, estamos aqui falando de uma realidade nossa aqui, mas que com certeza muitos conceitos são válidos para todos, e dizer a você que em todo lugar é possível você ter empreendedorismo de sucesso. Em todo lugar tem a sua particularidade, tem as suas características, mas tem também as suas oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Por isso, gostaria que você que está iniciando o estudo, você que está em fase intermediária, você que está se informando, aproveitasse muito bem esse tempo. Tenha sede do conhecimento, busque esse conhecimento, sempre buscando algo mais que a própria condição do curso oferece, o tempo disponível, ter acesso a mais informação. Hoje, graças a Deus, vivemos num mundo globalizado, num mundo que tem tecnologias, que nós temos a internet e outros tantos meios de ter acesso a muito conhecimento que está aí e que deve e pode ser aproveitado por todos. Então, aproveite esse tempo, ele é fundamental na sua vida, ele talvez vai ser definitivo para você, após esse curso, escolher um rumo que vai tomar. Então, aproveite muito bem esse tempo e, com certeza, com as bênçãos de Deus, terá muito sucesso. Mais uma vez, Sérgio, obrigado pela sua disponibilidade e participação, obrigado a você que nos acompanha, aos alunos, tutores, todos, enfim, que estão envolvidos com esse programa, esse projeto Oficinas de Gestão, e você acompanha a programação completa das teleconferências anteriores e das próximas no ambiente virtual do curso. Até a próxima.